Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química Ambiental. E hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a questão da chuva ácida, né? Chuva ácida causada por poluição. A gente começou a falar sobre isso na nossa última aula e vamos dar continuidade hoje à análise desse conteúdo. Então, vamos para a aula. Então, na aula passada, como eu disse, a gente já trabalhou um pouquinho e viu que o enxofre é o principal vilão da chuva ácida. Então vamos ver agora, como é que o enxofre se encontra no petróleo, né? Qual é o perigo desse enxofre presente no petróleo. Vamos ver isso aí. Primeiro detalhe é que no petróleo há uma certa porcentagem de enxofre, embora em produtos refinados, né, como gasolina, atinja concentrações bastante baixas, da ordem de algumas centenas de ppm. Então, veja só, a quantidade de enxofre no petróleo é pequena. A gente já viu que a quantidade maior de enxofre está onde? No carvão. Mesmo assim, nós temos enxofre nos produtos, né, provenientes do petróleo. Lembra que o petróleo ele passa pelo refino, e o refino nada mais é do que a separação das frações do petróleo. Então você separa a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás, se tiver, e assim por diante. Tá? Então esses produtos refinados de petróleo eles não têm enxofre, embora em concentrações bastante baixas, como ele falou aí, da ordem de algumas centenas de partes por milhão. Assim, durante o refinamento, grandes quantidades de enxofre são emitidas diretamente. Olha o problema qual é. Durante o refino, o enxofre ele é emitido diretamente ou indiretamente na forma de H2S, que é o gás sulfídrico. O H2S é uma forma de enxofre reduzida, né? O SO2, SO3, o enxofre oxidado. Lembrando que o H2S é um gás, sulfeto de hidrogênio, lembra que eu já falei sobre isso? Ele no meio aquoso é o ácido sulfídrico. Ele, como gás, né, sem a água, ele vai ser o sulfeto de hidrogênio. Tranquilo? Tem cheiro de ovo podre, né, e é um gás venenoso. Ele é usado, o enxofre, é um componente importante na indústria de papel, né? Acho que você já até viu o termo de papel sulfite, porque exatamente usa o enxofre, né, o sulfo, que é o enxofre, de modo que todo esse H2S é normalmente coletado para ser convertido em enxofre elementar sólido por meio da reação de Claus, que também permite recuperar parte do SO2 gerado. Então veja aí, olha, o H2S ele reage com o oxigênio, essa reação chamada reação de Claus, produz um enxofre sólido que pode ser comercializado, né, e libera água. Então o H2S, que é altamente venenoso e perigoso, se transforma em água, e o enxofre, que é um sólido, e vai ser comercializado. Realizar esse processo é importante, pois H2S por si só é mais venenoso do que o SO2. Tá? É um gás extremamente venenoso. Outros gases redutores de enxofre que são emitidos no processo são metanotiol. Eu vou colocar aqui essas fórmulas. Metanotiol. Veja bem. Tira o ti daqui. Ficaria como? Metanol. Na verdade, tira o O também aqui, né? O tiol. Então ficaria metanol. Metanol quem é? Metanol é o CH3 ligado a OH. Toda vez que você substituir um oxigênio por um enxofre, você bota o termo tiol. Então, nesse caso, metanotiol. Indica que houve a substituição de um oxigênio por um enxofre naquela fórmula. Tá? Então, metanotiol seria o equivalente ao álcool, né? Metanol. Isso aqui também é uma forma de enxofre reduzida. Né? O NOx do enxofre aqui ele é um NOx mais baixo. Esse metanotiol também é chamado de metilmercaptana. Né? Tá aqui a fórmula dele. Sulfeto de dimetila, CH3,2S,
CH3,2S seria CH3S e novamente CH3, né? Esses é como se fosse o equivalente, né, com enxofre dos éteres, né? CH3O, CH3. Então, os sulfetos, no caso aqui, né, orgânicos, eles exatamente são parecidos com os éteres, né? Só que vocês têm um enxofre no lugar do oxigênio. Então, nesse caso, que chama sulfeto de dimetila, porque metil, metil, sulfeto, então sulfeto de dimetila. E o disulfeto de dimetila. O disulfeto de dimetila seria o equivalente a um peróxido, né? Que você teria o CH3 ligado a S, ligado a S, ligado a CH3, né? O disulfeto. Se eu fizer isso com oxigênio, eu teria CH3O, OCH3. E isso aqui é um peróxido orgânico. Então, seria o equivalente, pela substituição do enxofre, o disulfeto. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Mas é isso aí, esses compostos que tem enxofre, sempre tem, vamos dizer assim, um equivalente dele com o oxigênio, que a gente já conhece bastante da química orgânica. O termo enxofre reduzido total é usado para se referir à concentração de enxofre como soma desses três compostos, além do H2S. Então, quando eu falar de enxofre reduzido, eu estou falando com enxofre com NOx-2, tá? E isso acontece em todos esses compostos aqui. Todos esses compostos aqui têm o enxofre na sua forma reduzida, tá? Todos eles aqui. Então, o teor total de enxofre reduzido é exatamente o teor de enxofre nesses compostos todos aqui. Muitas fontes pontuais, olha, fonte pontual seria uma fonte, vamos dizer assim, menos frequente, vamos dizer assim, de enxofre, estão associadas à indústria de fundição de metais não ferrosos, que não são metais que não têm ferro. A conversão desses minerais em metais livres. O motivo é que esses metais sempre acontecem na natureza associados ao enxofre. Então você tem que fazer a desassociação para produzir o metal livre e, em consequência, você vai produzir subprodutos que contêm enxofre. Muitos metais valiosos, como o cobre, o níquel, são encontrados na natureza na forma de sulfetos, certo? Assim, o primeiro processo na obtenção do metal livre é a calcinação, a fim de transformar esses sulfetos em óxidos, que gera imensas quantidades de CO2. É como se você queimasse, né, o metal. Na verdade, se oxida. Lembra que pegar qualquer metal aqui, né, associado ao enxofre, se você põe na presença de oxigênio, vai haver a permuta do enxofre pelo oxigênio, né? Você vai retirar o enxofre na forma de SO2 e vai produzir o metal, né? Tá aqui um exemplo. Então, o NiS, quando você bota para a região com oxigênio, você produz o óxido dele, que depois você pode reduzir para transformar isso aqui apenas em níquel e libera o SO2, certo? Então, essa indústria de metais também é produtora de gases que contém o átomo de enxofre, o elemento químico enxofre. Tranquilo, gente? Às vezes esse gás pode ser liquefeito e vendido como subproduto. Lógico, isso aí é tecnologia, isso depende de investimento e você sabe que nem sempre as indústrias estão dispostas a fazer esse investimento. Em outros, o SO2 pode ser oxidado pela ação de um catalisador e convertido em SO3, que quando passado através de água é convertido em ácido sulfúrico. E lembra que o ácido sulfúrico é um grande insumo industrial. Então veja que esse SO2, a própria indústria, ela pode pegar ele e transformar, convertê-lo no final em ácido sulfúrico e revender, utilizar esse ácido sulfúrico. Nas centrais elétricas, ocorrem por vezes emissões de SO2, mas em concentrações não tão elevadas, e sua eliminação é efetuada passando por suspensões aquosas de carbonato de cálcio ou de óxido de cálcio através de uma reação ácido-base. Então, nesse caso aqui, essa lavagem, né, ela vai eliminar esse enxofre desse tipo de indústria. Com esses processos,
de lavagem, conhecidos como dessulfurização de gases de combustão, até 90% das emissões são eliminadas. Então, são filtros que vão, através de reação química, fazer com que o enxofre, né, não saia, não seja liberado para o ambiente. O subproduto sólido resultante é uma mistura de sulfito e sulfato de cálcio, que em alguns países, quando a oxidação com sulfato de cálcio é completada, este é seco e pode ser vendido como gesso. Olha que interessante, né? Então, no final, você tem uma produção aí de gesso. Então, aqui a reação, né, o carbonato de cálcio, a suspensão de carbonato de cálcio, você passa o SO2 por ela, e aí há uma reação ácido-base, onde o carbonato de cálcio vira sulfato de cálcio, produzindo no seu lugar CO2. Veja que o CO2, a gente vai ver que também causa problema, mas o problema do CO2 é bem menor do que o problema do dióxido de enxofre, né? Que na atmosfera causa chuva ácida. O CO2 vai causar, já adiantando para vocês, o efeito estufa. Outro exemplo, né, o SO2 em água vira ácido sulfuroso, que com o carbonato de cálcio vira sulfato de cálcio, CO2 e água. Então a reação aqui só levou em consideração aqui a presença da água. É aplicado quando o mineral tem enxofre na forma de pirita. Então a gente já falou sobre isso, que eu ia falar para vocês o que era pirita. A pirita é o sulfeto de ferro, tá? Isso aqui é o que a gente chama de pirita, FeS2. Veja só, essa pirita, tá? Quando o mineral tem essa pirita, tem que ser feita uma limpeza na pré-combustão. Então, o carvão impuro, ele é pulverizado, né? E pode ser facilmente separado da pirita passando por um líquido de densidade intermediária. Aquele processo, né, onde você põe um líquido e faz com que um boie e o outro afunde naquele líquido, permitindo que o carbono suba e seja coletado. Então veja que nesse caso aí, com isso você retira do meio do carvão, você retira a pirita, que se fosse para queima ia liberar o que? Os óxidos de enxofre. Isso é possível dada a grande diferença de densidade entre pirita e carbono, né? Um é muito denso, 5 gramas por centímetro cúbico, e o outro 1,1 grama por centímetro cúbico. Então o líquido tem que ser mais denso do que o carbono, mas menos denso do que a pirita. Então a pirita acaba afundando nesse líquido e o carbono acaba flutuando e aí é recolhido. O objetivo, portanto, é remover enxofre não quimicamente ligado ao carbono. Veja aqui, olha, e se o enxofre está ligado ao carbono, não dá para tirar. Isso aqui é o enxofre ligado a ferro, é a pirita, tá? Então a gente aqui, o processo aqui é um processo somente de flotação, né? Agora, se você quer tirar o enxofre ligado a carbono, aí é outra história, aí tem que ser um processo químico. Limpeza por combustão. Além de otimizar as condições de combustão, os absorventes são adicionados ao combustível para capturar os contaminantes à medida que são formados. Então, assim, na combustão de um leite fluidizado, calcita pulverizada e carvão são misturados e depois suspensos com jatos de ar na câmara de combustão. Dessa forma, dificilmente qualquer CO2 escapa e também permite reduzir a temperatura de combustão. Então, veja que nessa hora o SO2 produzido, né, como ele está queimando ali junto com a calcita, né, então você vai já fixando esse SO2, ele não vai sair, né, não vai ser liberado esse SO2. E também permite reduzir a temperatura de combustão, o que não só inclui economia de energia e custo de material, mas também permite que as emissões de NOx, lembra que o NOx, ele se forma da reação de nitrogênio mais oxigênio em altas temperaturas, né? Isso produz NO. Lembra que isso aqui, para acontecer, tem que ter altas temperaturas, muito calor. Ora, se você reduz a temperatura, você consegue reduzir a formação desses óxidos de nitrogênio. A dessulfurização de gases de combustão com o carbonato, com o CaCO3 já foi mencionado. Então passa-se os gases de combustão pelo CaCO3 e aí você forma, como a gente já viu, o gesso, né?
o sulfato de cálcio, liberando CO2. E, resultado disso, você não tem o enxofre na atmosfera. Você vai liberar o CO2. Outro processo conhecido como SNOx. Os gases de escape são combinados com o gás de amônia para eliminar o óxido nítrico por redução catalítica ao nitrogênio molecular, como já mencionado. O gás resultante é reaquecido e o SO2 é cataliticamente oxidado a SO3, que é subsequentemente hidratado para gerar ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele pode ser comercializado também. O combustível, carvão, biomassa ou plástico, é gaseificado, podendo ser descontaminado mais facilmente. O tempo de gaseificação é usado para descrever as reações termoquímicas de um combustível sólido, carvão, biomassa, na presença de ar ou oxigênio em quantidades inferiores à estequiométrica, o mínimo teórico para combustão, e vapor d'água, com a finalidade de formar gases que podem ser usados como fonte de energia térmica e elétrica para a síntese de produtos químicos e para a produção de combustíveis líquidos. Os principais componentes da mistura gasosa produzida pela gaseificação são hidrogênio, olha que interessante, e monóxido de carbono. Esse aí é perigoso. Com o uso de oxigênio e vapor d'água, o gás produto, com a ausência de NOx, óxido de nitrogênio, é chamado de gás de síntese, singás. O gás limpo é queimado em uma turbina a gás que gera eletricidade. Então veja que, nesse caso aí, o gás resultante ele já pode ser usado para produzir mais energia. Aí está aí o link para quem tiver curiosidade de conhecer, de aprofundar, né, essa questão do carvão mineral, né, dessa limpeza do carvão para que ele não libere os óxidos de enxofre. As principais reações, olha, que ocorrem nessa reação de gaseificação: combustão com oxigênio, ou seja, o carvão reage com oxigênio, produzindo CO2. A gaseificação com oxigênio, que não produz CO2, produz o monóxido de carbono. Gaseificação com vapor, no caso aqui com a água, né, também produz CO e libera hidrogênio. Gaseificação com dióxido de carbono, que nesse caso nada mais é do que uma transferência aqui do oxigênio para cá, ó, produzindo CO, monóxido de carbono. Reação de Schiff, onde o monóxido reage com a água, produzindo CO2 e hidrogênio. Veja que o produto final, sendo hidrogênio, ele pode ser comercializado. Gaseificação com hidrogênio, ou pode ser usado para gerar energia, assim como essa gaseificação com hidrogênio. Você já pode usar o próprio hidrogênio para gaseificar produzindo metano, e metano pode ser usado para gerar energia, afinal de contas o metano é o gás natural. E metanização, que é a mesma coisa, o monóxido, né, produzido, ele pode reagir com hidrogênio, produzindo metano e água. Né? O metano, repito, combustível. Assim como o hidrogênio também pode ser usado como combustível. Emissões de usinas também podem ser reduzidas, substituindo o carvão de alto teor de enxofre e baixo teor de carbono por petróleo ou gás natural. Né? Que a gente já viu que o petróleo e o gás natural têm menos enxofre. O problema é que o carvão é muito barato, né? E o carvão mineral é muito barato. No entanto, estes são mais caros. Portanto, a soma de custos deve ser equilibrada para estabelecer a melhor opção. Então, aqui você tem o carvão, né, substituído pelo petróleo. O petróleo é mais caro. Né? Os derivados de petróleo são mais caros do que o carvão. Hoje, as reservas que nós temos no mundo de petróleo e gás natural, né, isso aqui é um dado de 2018, atualizado em 2018. Você vê que no mundo, aqui são as reservas que são provadas, né, as reservas que podem não estar sendo ainda utilizadas, mas foram provadas que existem. Então nós temos aqui a Venezuela como a maior reserva, daí o interesse todo no mundo pela Venezuela. Nós temos a Arábia Saudita, né? E aí Canadá, o Irã, o Iraque, ó, os países árabes, né? A Rússia, o Kuwait, Emirados Árabes novamente, Líbia, já entramos aqui na África, Estados Unidos, Nigéria, novamente África, Cazaquistão, China, Catar, e aí aparece o Brasil. Aparece o Brasil.
né? Talvez com as últimas descobertas do pré-sal, se bem que dados de 2018 já deviam incluir as descobertas do pré-sal. Então o Brasil está lá embaixo, né, em termos de reservas de petróleos já provadas. As de gás natural, primeiro temos o Irã, a Rússia, o Catar, o Turcomenistão, Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Venezuela. Aí vejo que lá você tem muito petróleo, mas tem pouco gás. China, Nigéria e o Brasil em 32º na produção de gás. Tá? Então você tem aí um gráficozinho com as reservas mundiais totais de gás que já foram provadas, que são passíveis, ou que já são exploradas, ou que são passíveis de serem exploradas. Então veja que o gás no Brasil é muito pouco. Muito pouco. Aqui o carvão, as reservas de carvão, né? Aí a gente entende, por exemplo, olha só, Europa e Eurásia, olha só o percentual, 36%. Por isso a dependência grande deles do carvão, né? A parte da Ásia do Pacífico, né? Também tem muito. América do Norte também tem muito. Aqui África e Oriente Médio, né? Carvão praticamente não tem. E a parte de América Central e do Sul. Então você tem muito pouco. Carvão praticamente não tem aqui na nossa região. Tá? Então por isso que a gente, quando fala em carvão, a gente não entende muito por que dessa dependência toda do carvão, porque a gente não tem praticamente carvão no Brasil. Mas o país da Europa depende muito desse carvão. Sempre dependeram, e foi esse carvão que impulsionou a Revolução Industrial. Bom, pH da chuva, nós já sabemos que, em geral, a chuva vem ficando cada vez mais ácida ao longo dos anos, né? O valor de pH 12,4, olha só, isso aqui é muito ácido, viu? Foi registrado em 74 na Escócia. Então, veja que o pH muito baixo, acidez muito elevada. Uma coisa que a gente tem que entender, que é muito importante, é que cada unidade de pH, ela representa um aumento de 10 vezes na concentração do ácido. Então, se eu tenho uma coisa, por exemplo, que tem um pH 3, e outra coisa que tem, por exemplo, o pH 2, o pH 2 é mais ácido. Mas o pH 2 ele é 10 vezes mais ácido que o pH 3. Se eu tenho uma coisa com pH 4, só para ficar mais fácil de entender, e outra com pH 2, pH 2 é mais ácido, mas não é o dobro não, é 10 vezes 10, porque aqui a diferença é de 2 unidades. Então o pH, a diferença é de 10 vezes 10, é de 100 vezes. Então o pH 2 é 100 vezes mais ácido que o pH 4. Então, como é uma relação logarítmica, lembra que o pH é menos o log, né? Então, quando a gente fala em relação logaritmo, o aumento é decimal, porque o logaritmo é decimal. O aumento é de 10 em 10. Atualmente, o pH da chuva no leste dos Estados Unidos oscila entre 3,5 e 4,5, mais ou menos, e a Europa entre 4 e 4,5. A transferência de poluentes para o solo, como resultado de chuva, neve ou neblina, é chamada deposição úmida. Ao contrário da deposição seca, que consiste na deposição do contaminante diretamente no solo, na forma de partículas, quando o ar que os contém passa sobre a superfície, impregnando-a. Assim, uma parte da CO2 original não é oxidada no ar, mas é removida por deposição seca. O primeiro efeito da chuva ácida cai no solo, mas depende do tipo de solo, que envolve alguns ou outros efeitos. Por exemplo, áreas mais afetadas são aquelas que possuem granito ou rocha de quartzo, já que o solo tem pouca capacidade de neutralizar o ácido. Então veja que se o sólido tem alguma coisa nele que é capaz de neutralizar o ácido, o efeito é menor. No caso de solos que possuem granito ou rocha de quartzo, eles têm pouca capacidade para neutralizar o ácido. Em sólidos calcários, calcário é carbonato de cálcio, o efeito é menor, uma vez que o carbonato de cálcio ele acaba neutralizando o ácido, já que ele reage com o ácido numa reação ácido-base. Então, CaCO3 mais o ácido produz o Ca2+, o íon cálcio, né?
e produz o bicarbonato. Esse bicarbonato com ácido produz H2CO3 e no final se decompõe em CO2 e água. Então esses solos acabam liberando CO2. Tá? Que também é um perigo. Né? Aquele CO2 estava ali aprisionado e de repente ele é liberado pela ação do ácido. Essa mesma reação é o que as estátuas e edifícios sofrem com componentes de calcita e mármore. Então, estátuas de mármore, né, monumentos feitos de mármore que têm carbonato de cálcio, sofrem essa mesma reação. O efeito é esse. Olha, há um tempo atrás, essa foto original dessa mesma estátua hoje em dia. Veja que o rosto já se perdeu, já foi todo corroído. Essa corrosão é causada por chuva ácida. Então veja que também corroído, né? Você percebe que não tem mais a feição, já começa a se perder, tá? Então isso aí é resultado exatamente da chuva ácida. O efeito em plantas, a acidificação reduz a capacidade de crescimento de algumas plantas e afeta os novos brotos, secando-os, o que afeta particularmente as florestas. Um problema secundário é a lixiviação, que cálcio e magnésio sofrem, além de potássio, favorecendo a predominância do alumínio, que é liberado nas rochas pelo efeito do ácido. Em pH neutro, é imobilizado na forma de óxido de hidróxido. O alumínio, então, ele, quando está na presença do ácido, ele é liberado. Esse alumínio incorpora-se às raízes e é tóxico para as plantas, impedindo o seu crescimento por interferir com a assimilação de nutrientes. Então, é um efeito aí da chuva ácida. Além disso, o magnésio é necessário para a clorofila das plantas verdes e sua diminuição produz amarelamento das folhas, impedindo a ação fotossintética das mesmas. Aqui é uma reportagem que eu vi no portal que eu achei interessante, que é de 2015 isso aqui. Então a CETESB, isso aqui é para vocês verem a situação no Brasil, né? A CETESB confirma que chuva ácida atingiu Cubatão após o vazamento de gás de óxido de enxofre de empresa no polo industrial na sexta. Né? Cerca de 80 pessoas foram encaminhadas a unidades de saúde da cidade. Aí, para quem quiser ver a notícia, né? E aí o resultado lá, a vegetação apresentando exatamente os sinais que a gente viu agora há pouco, né? Ó, parte amarelada, reduziu a produção de clorofila, né? E aí atingiu exatamente a vegetação. Aqui um outro exemplo aí, ó, tá até desfolhado, isso aqui é resultado de chuva ácida. Tudo isso combinado com as secas, maior intensidade solar, devido à redução da camada de ozônio, altas temperaturas, pode causar um estresse tão alto a ponto de enfraquecer as plantações e árvores, tornando-as mais vulneráveis ao ataque de doenças e insetos. As florestas mais afetadas são aquelas de grandes altitudes, provavelmente porque estão frequentemente no nível básico das nuvens, mais baixas, onde logicamente a acidez ela vai ser maior. As névoas são ainda piores, já que o ácido é mais concentrado. Efeitos em lagos. Devido à acidez da chuva, muitos lagos se tornam fortemente acidificados, especialmente aqueles que estão no caminho do ar poluído e não têm muita calcita, como lagos de Ontário, aí no Canadá. A acidificação e o aumento de alumínio também causaram uma grande diminuição do número de peixes, que sob o pH de 5 mal conseguem se reproduzir. Lagos saudáveis têm um pH em torno de 7. A água em lagos acidificados é geralmente cristalina devido à morte e à flora da fauna presentes. Então a gente viu aí alguns efeitos da chuva ácida, viu quem causa primeiro, né, a chuva ácida, os principais causadores, onde eles estão, como eles são produzidos, como eles são colocados na atmosfera, o que é que a gente pode fazer para não colocá-los na atmosfera, o que já vem sendo feito, o que ainda pode ser feito. Então é um problema que ele tem uma solução, pelo menos parcial, essa redução de enxofre na atmosfera, mas precisa, a gente sabe disso, de muita vontade política, né, e de muito investimento para ser feito. Então, ficamos por aqui na aula de hoje e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!